Olá, meu nome é Pedro e eu sou aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais e sou aluno de Iniciação Científica do professor Jefferson. Através desse vídeo, eu vou fazer uma apresentação da frente, da qual participei desse projeto, Identificação e Desmatamento na região amazônica por meio de radar, utilizando uma abordagem UNET mais LSTM e imagens do Sentinel-1. Nessa primeira parte da apresentação, eu vou falar brevemente sobre o projeto, depois seguir com as abordagens, explicar a metodologia seguida e, por fim, os resultados. O projeto teve como objetivo encontrar uma fonte alternativa de criar alertas de desmatamento utilizando imagens de radar. Essas imagens de radar, elas são muito importantes para esse problema em específico, porque, por se tratar de uma região como a região amazônica, em que, em grande parte do ano, ela está encoberta por nuvens, o que atrapalha o imaginamento da região com satélites do espectro visível, e que, por se tratar de um problema de detecção de mudanças, é preciso ter imagens dessa região em diferentes tempos, em diferentes datas. E o que complica muito com satélites do espectro visível. Com imagens do tipo SAR, se esperava contornar esse tipo de problema. Então, inicialmente, utilizando como ponto de partida polígonos de desmatamento identificados pelo Mapeamos Alerta, a gente usaria esses polígonos para baixar um dataset, também de forma gratuita, usando a plataforma Google Earth Engine, e utilizando esse dataset, que consistiria de uma série temporal de imagens correspondentes a cada um dos alertas e seus polígonos do Mapeamos Alerta, a gente criaria uma máscara, que nada mais é que o shapefile do alerta, para servir como ground truth da rede treinada com o dataset obtido do Earth Engine. A abordagem da rede foi definida que usaria uma arquitetura chamada UNET com o LSTM, sigla de Long Short Term Memory. A UNET ela é uma arquitetura de segmentação semântica que foi criada para imagens médicas e ela segue um conceito de encoder-decoder, com a primeira parte da rede sendo uma série de convoluções e a segunda parte uma arquitetura simétrica à de convolução, só que com convolução transposta e que tem como imagem final a segmentação da imagem que foi dada como input. Foi feita uma pesquisa em vários artigos que utilizavam tanto a UNET como a LSTM para montar a rede. E o que mais se destacou foi esse em que eles deram o nome da rede de BCDU-NET, desse artigo aqui, que foi apresentado no ICCV, uma importante conferência na área de visão computacional, e ela é basicamente assim. Inicialmente, primeiramente, vale comentar que esse artigo criou essa rede com o intuito de aplicá-la em imagens médicas. Esse artigo, ele aplica, se não me engano, para imagens oculares, de pulmão e de manchas na pele, algo do tipo. Então, o primeiro trabalho foi modificar a rede apenas no quesito de, antes eles recebiam uma imagem e
o output da rede era uma segmentação semântica. O primeiro passo foi transformar essa rede do problema de segmentação semântica para o de detecção de mudanças, que você recebe duas ou mais, nesse caso uma série temporal, imagens, duas ou mais imagens, e retorna uma imagem que indica onde houve mudança, que no nosso caso a mudança vai ser desmatamento. Antes de falar um pouco mais sobre a série temporal, eu vou explicar um pouco sobre a rede, a BCD-UNET, que em essência foi mantida, exatamente igual. Como eu disse, a UNET é basicamente uma arquitetura de encoder-decoder, sendo essa daqui a parte encoder e a decoder, de convolução e de convolução transposta. O LSTM é uma arquitetura que explora dados sequenciais, o que faz muito sentido para a detecção de mudanças, principalmente utilizando uma série temporal. E nesse caso, eles usaram o LSTM com uma pequena modificação que é o conv-LSTM, que é o LSTM normal, mas toda vez que há uma operação, as operações são substituídas para ter operação de matriz, porque é necessário fazer uma convolução, já que o dado é uma imagem. A outra diferença da UNET original é que foi adicionada esse bloco de convoluções densas que podem ser vistas com mais detalhes no próprio artigo dele, que eles explicam bem melhor essa parte. Mas, em essência, ela foi mantida, a arquitetura original, só modificamos a parte de mudar de segmentação semântica para detecção de mudanças. E nesse caso, a nossa rede, ao invés de receber uma imagem, vai receber 5 imagens, que na verdade é uma imagem concatenada, uma imagem que é fruto de uma concatenação de 5 imagens na dimensão dos canais, sendo que essas 5 imagens são uma série temporal seguindo essas 5 datas. Elas começam em 1/1 de 2019 e terminam em 1/1 de 2020. E vai pulando 3 meses. Essas imagens, elas são imagens do Sentinel-1, são imagens SAR. E elas têm 2 canais. Então, ao concatenar essas 5 imagens, a gente tem uma imagem com 10 canais. Essa imagem entra como input e como output temos a mesma dimensão, mas com um canal somente. E esse output, ele é um mapa de probabilidade que vai de 0 a 1. E para a gente ter uma máscara binária final, a gente coloca um threshold de 0,5. Então, tudo que é maior que 0,5 vira 1, tudo que é menor que 0,5 vira 0. E assim temos a nossa predição. Agora, para entrar mais em detalhes, é preciso explicar a metodologia completa que a gente seguiu. O primeiro passo foi acessar o site do MapBiomas Alerta para pegar um shapefile com todos os polígonos dos alertas detectados por eles, da plataforma. Com esses polígonos, com cada um dos polígonos do shapefile, a gente então vai adquirir as imagens nessas 5 datas usando o Google Earth Engine com imagens do satélite Sentinel-1. Montando esse dataset, a gente vai ter para cada um dos polígonos imagens do Sentinel-1 de 5 datas diferentes.
Depois de ter essas 5 datas, imagens dessas 5 datas, a gente pegou os polígonos do Mapa Biomas Alerta, referentes a cada uma dessas séries temporais, e criou uma máscara binária. Ou seja, todo o interior do polígono delimitado, do desmatamento, a gente colocou como 1 e o resto 0. Com esse dataset, a gente então começou o procedimento de treinar a rede descrita para fazer detecção de mudanças. E esse é o aprendizado de máquina supervisionado, sendo que a gente usou as máscaras como forma, as máscaras do Mapa Biomas como o nosso ground truth de desmatamento. Não é garantia de que é de fato desmatamento, mas a gente usou isso como nossa verdade absoluta. Depois de treinar a rede, a gente rodou teste para parte das imagens, mais especificamente 8.333 imagens de teste, rodou as métricas e também fizemos uma análise visual. Para ficar mais visível, aqui tem um exemplo em pseudocor de 2 alertas e da série temporal, das 5 datas e da máscara que eu descrevi, a máscara que é o alerta, o polígono do alerta. Então, vou voltar no slide da abordagem. Todas as imagens que a gente obteve com o Google Earth Engine, elas são polígonos com tamanhos diferentes. E essa arquitetura da rede, por fazer a convolução e depois copiar esse feature map com o próximo para passar para a célula do LSTM, a gente tem alguns problemas de tamanho. E os únicos tamanhos que funcionam os únicos tamanhos que funcionam como input da rede são potências de 2. Para contornar esse problema, a gente resolveu seguir uma abordagem de random crops com um tamanho definido. Um random crop é basicamente, você tem a imagem, você define um tamanho e naquela iteração, no treinamento, você pega um crop daquele tamanho aleatório na imagem. Além de estar usando isso para contornar esse problema, isso também é uma boa estratégia para evitar overfitting. O tamanho que a gente definiu foi 32 por 32. Então, independente do tamanho da imagem, a cada iteração, um crop diferente, aleatório, vai ser mandado para a rede. Para os resultados. Os resultados, na próxima parte da apresentação, eu vou entrar em mais detalhes na nossa separação do dataset, o que foi imagem de treino, o que foi de validação e o que foi de teste. Mas para teste foram usados 8.333 alertas. E para o teste a gente usou o modelo com a menor loss no conjunto de validação. E para os resultados, como a gente lidou com as imagens de tamanho diferente? Porque no treino a gente fez random crops. No teste, como a gente precisa de uma imagem, de um output que tenha o mesmo tamanho do input, para a gente avaliar os acertos, a gente fez basicamente assim. Pega a imagem original e colocamos uma função de janela deslizante que, definido um stride,
que no caso foi um stride de 8 pixels, vai percorrendo toda a imagem e para cada crop ele manda esse resultado, esse input para a rede, devolve o output. Só que como o stride é 8, tem muitos pixels de interseção. Como o stride é 8, vai ser 24 pixels. E toda vez que há uma interseção, aquela região de pixels é a média de todas as imagens que estão naquela interseção. Fazendo isso para cada imagem, o tamanho é indiferente. E a gente tem como resultado final um mapa de probabilidade, que tá aqui fica dessa forma aqui, de 0 a 1. A gente passa a gente binariza com o threshold de 0.5, ficando uma máscara dessa forma. E no final dessa parte de resultados, eu vou mostrar as métricas. As métricas, elas levam em conta todas as imagens desse conjunto de 8.333, leva em conta todos os pixels e a quantidade de falsos positivos, falsos negativos, positivos verdadeiros e falsos positivos. Então tá. Para gerar essa imagem de teste aqui, a gente colocou a série temporal com as 5 imagens. Esse daqui é o nosso ground truth, ou seja, é o polígono de desmatamento que serve como ground truth, que é o do mapa biomas, do shapefile. E aqui tem duas abordagens. A abordagem que a gente descreveu é essa daqui, a BCD-UNet 5, usando 5 imagens da série temporal, usando essas 5 imagens. Essa segunda abordagem aqui, a gente fez apenas para comparar, e ela usa apenas 2 imagens da série temporal, a primeira e a última, janeiro de 2019 e janeiro de 2020. E, além da predição, a gente gerou essa imagem que coloca os falsos positivos em vermelho e os falsos negativos em verde. Essas duas imagens aqui foram retiradas do site do Mapa Biomas e a gente colocou para ter uma análise visual melhor. Então, por exemplo, todo esse interior aqui desse polígono em vermelho é considerado desmatamento e é justamente essa máscara aqui. E esse daqui é o depois do que foi considerado como desmatamento. Aqui tem um outro exemplo interessante, porque mesmo sendo treinado com as máscaras do Mapa Biomas como ground truth, a gente tem algumas discordâncias do método com o formato do Mapa Biomas. Porque vocês conseguem observar aqui, aparentemente apenas essa parte do meio é vegetação alta, no caso árvore. O resto é vegetação rasteira. Mas, após o desmatamento dessa área central, essa área em verde claro, ela também ficou exposta. E o Mapa Biomas considerou isso como desmatamento. Os nossos dois métodos não considerou como desmatamento, considerou apenas essa região de árvore que depois sumiu como desmatamento. Outro resultado também muito interessante é justamente aquela questão que foi dita sobre nuvens. Aqui a gente vê o alerta do Mapa Biomas, e esse alerta claramente contorna onde houve nuvem.
Isso daqui é uma nuvem na hora da aquisição da imagem. E dá para ver que o desmatamento ocorreu debaixo de onde tinha a nuvem também. E na máscara, justamente esses dois recortes aqui. Algo que não aconteceu no nosso método e que ficou marcado aqui como falso positivo, apesar de não ser. Agora vamos seguir para as métricas. As métricas a gente rodou e fez a predição para as 8.333 imagens, pegou todos esses pixels e usou a matriz de confusão calculada comparando a predição com o ground truth de cada uma dessas imagens para, enfim, calcular cada uma dessas métricas. Tem uma tabela completa das outras métricas que foram utilizadas no relatório, mas aqui estão as principais. E em cada uma delas, o ABCDE-NET, usando a série temporal, performou melhor. Eu já tinha falado da ABCDE-NET usando apenas um par de imagens, mas essa terceira coluna aqui é um método alternativo usando Random Forest, que serviu apenas como baseline. Na segunda parte, eu vou abrir aqui o repositório com os códigos do projeto para dar uma breve explicação sobre utilização e sobre algumas decisões que fizemos durante o treinamento da rede. Então tá, a primeira parte é sobre a primeira etapa, que foi a de aquisição de imagens. E os códigos relacionados a isso estão nessa pasta aqui, a pasta 3. Aqui a gente tem todos as instruções para rodar esse código. Aqui tem o exemplo de aquisição, o mesmo que eu mostrei na primeira parte da apresentação. E a gente seguiu o seguinte procedimento. Para pegar os alertas do Mapbiomas, a gente veio na página de downloads e baixou o shapefile dos alertas. O shapefile que a gente usou, a gente está mandando, tem eles aqui, mas caso vocês queiram fazer isso de novo, entrando nesse campo do Mapbiomas Alerta. Vai ser preciso ter uma conta do Google Earth Engine e um do Google Drive, onde vai ficar as imagens baixadas. Com as imagens baixadas, todo o procedimento de teste e do treinamento da rede vai estar aqui nessa pasta 4, de Change Detection. A primeira coisa que eu queria falar é sobre esse Data Split. Esse Data Split é a separação de dados que a gente usou para o dataset. A gente fez a seguinte filtragem no início. Depois que a gente baixou todas as imagens com alertas do ano de 2019, né, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020. Primeiro a gente filtrou todas essas datas. Depois a gente filtrou todas as imagens, a gente retirou todas as imagens que eram menores que 30, que tinha alguma das dimensões menor que 32 pixels. E também qualquer série temporal que tivesse algum valor nulo em qualquer imagem da série temporal. A gente retirou essas imagens e depois de todas essas filtragens sobraram 27.776 alertas. Desses 27.776,
16.666 foram para treino, a gente usou para treino, 2.777 para validação, e a gente validava a rede a cada época, e depois 8.333 para teste. Cada um desses arquivos TXT vai conter todos os IDs. O ID vai ser o ID do desmatamento seguido da cidade. E aí vai ter todos esses IDs que foram separados de forma aleatória para o treino, validação e teste. E aí vocês podem, caso vocês queiram treinar a rede novamente, utilizar essa mesma divisão ou criar uma outra divisão. E aí a gente vai usar esses arquivos do Data Split no arquivo main. O main é o arquivo a se rodar para treinar a rede. Aqui vai ter as instruções de utilização, bem simples. Algumas modificações podem ser feitas dentro do próprio arquivo, mas para rodar é usar Python main.py. Dentro de main, aqui a gente define o número de épocas, que foi 400. Aqui são os parâmetros para a gente criar o data loader, que no caso aqui no Keras chama data generator. Para o treino e para a validação, eles são exatamente iguais, a diferença é que um dá shuffle e o outro não. No caso, o treino dá shuffle, o da validação não se aplica, então a gente não põe. E aí a gente abre o arquivo de treino e manda para o Data Generator. E no Data Generator, que está definido no arquivo Data Loader, já está toda a parte relacionada a ler a imagem, normalizar a imagem e centralizar a média e o desvio padrão, que isso tudo está aqui junto com outras funções no arquivo utils.py. Vamos voltar aqui no DataLoader. E aí, depois de ler a imagem, normalizar, centralizar a média e desvio padrão, a gente concatena a imagem na dimensão do canal. Ele vai ficar uma imagem de 32, a imagem, o tamanho original e por 10 canais. E aí, sim, a gente faz um random crop, que também vai estar definido em utils.py, que aí sim a nossa imagem vai ficar com 32 por 32 por 10, que sendo 10 o tamanho do canal, o número de canais. Ainda em main. Depois de criar os data generators, a gente... eu esqueci de mencionar que a gente já declarou o modelo aqui em cima, e esse modelo está em models.py. Aqui a gente já tem que definir o tamanho do input, que vai ser 32 por 32 e 10 canais. E dentro do arquivo models.py, a nossa rede é essa. E aqui a gente já vai ter o otimizador, que é o ADA, e com learning rate de 1 a -4, a loss, a binary cross entropy e a métrica acurácia. Então, depois disso, a gente treinou por 400 épocas e a gente usou esse callback aqui para monitorar a loss no conjunto de validação e salvar apenas o modelo da época com a menor
loss. Depois de ter o melhor modelo salvo, a gente tem o arquivo evaluate, que também para rodar é só python evaluate.py. E dentro do evaluate, a gente faz esse mesmo procedimento de declarar o modelo. Aqui, a gente põe o endereço para o dataset. Esqueci de mencionar isso para o treino também. E aí isso é alterado. A única coisa que é preciso alterar, caso vocês forem treinar ou avaliar a rede novamente. Aqui já é a média de desvio padrão calculado do dataset. Aqui a gente lê o arquivo com a separação de teste. E aqui a gente faz o forward para todas as imagens da lista com os IDs de teste. Como eu já disse na primeira parte, nesse caso a gente vai ter que usar aquela abordagem de sliding window, que é para pegar uma imagem de tamanho qualquer e passando vários crops por ela, de tamanho 32 por 32, e depois juntando tudo, sendo que onde tem interseção, a gente coloca a média. Essas funções de forward crop aqui e reconstruct estão em utils.py, que é a função para transformar a imagem em crops, e aqui para reconstruir a imagem. E essa abordagem aqui, ela corta toda a imagem, faz o forward em todos os crops e depois reconstrói. Então, dependendo do tamanho da imagem e do tamanho da memória disponível, pode não dar certo. Por isso tem que tomar cuidado nessa parte do procedimento, porque pode ser, a gente fez isso para poder aproveitar e mandar um batch maior e fazer uma avaliação mais rápida, mas é possível fazer também que a cada crop que a gente pegue na imagem, a gente já mande para o modelo e vá reconstruindo ao mesmo tempo, para não ter que guardar esse monte de crop, porque se o tamanho da imagem for muito grande, pode ser que se exploda. Um método usando dessa forma de a cada crop você faz o forward e depois já vai reconstruindo, é uma forma que está no notebook que vai ser usado na última etapa dessa apresentação. Então, caso seja necessário fazer isso, vocês podem usar o código que está no notebook. Depois de fazer isso, para a imagem, dá simplesmente um flatten, né? Tirando todas as dimensões e colocando só num array. E aplicando o threshold e concatenando porque como isso aqui está dentro de um for, o primeiro vai ser, se o IDX é 0, o primeiro vai ser ele mesmo, mas depois, passando pelas 2.777 imagens, ele vai concatenando aqui, porque no final a gente vai ter um grande array da predição, acompanhado do mesmo array com o mesmo tamanho, com o ground truth, e a gente vai usar esses dois arrays para comparar, fazer uma matriz de confusão e aplicar as métricas que estão definidas aqui. E aí cada uma dessas métricas utiliza a matriz de confusão para calcular o valor, e nessa parte do código a gente, dentro da pasta output, a gente vai gerar o arquivo teste.txt que vai ter todas essas métricas. Então, acredito que para essa segunda parte é isso. E aí, na última parte, nós vamos
rodar um notebook Python, esse que está aqui, para mostrar todo o pipeline em tempo real, baixando aí, no caso não vai ser o dataset inteiro, mas a gente vai pegar alguns exemplos para baixar, rodar, fazer o forge na rede e exibir os resultados. Nessa parte da apresentação, eu vou usar um notebook Python na plataforma Google Colab para mostrar todo o pipeline de aquisição da imagem, passando ela no modelo já treinado e exibindo o resultado. Antes de começar, primeiramente, esse notebook está sendo disponibilizado junto com os outros códigos de treinamento e avaliação da rede. E para executar esse notebook, vai ser necessário uma conta no Google Drive e que a mesma conta Google desse Google Drive esteja associada a uma conta do Google Earth Engine e que antes de rodar o notebook, o arquivo com o modelo da rede já treinada, ou seja, os pesos da rede, esteja na sua página principal do Google Drive, juntamente com o arquivo models.py. Porque depois que a gente baixar as imagens pelo Google Earth Engine, para rodar elas na rede, a gente precisa declarar a rede, que vai ser o que está aqui nesse arquivo, e carregar ela com os nossos pesos da rede que já foi treinada. Então tá, então vamos lá. A primeira coisa vai ser executar os blocos de código em sequência para baixar as bibliotecas. E é importante uma coisinha. Em ambiente de execução, nesse campo aqui, vai em alterar o tipo de ambiente de execução e tenha certeza que está marcado como GPU, o campo de acelerador de hardware, porque eu acredito que por padrão ele fica em none e a gente vai fazer uso da GPU nesse caso. Pronto. Esse link aqui, ele te leva para a página do Earth Engine e essa aba Tasks, ela vai ser útil para a gente monitorar as tasks que foram mandadas para o Google Earth Engine, ou seja, as imagens que a gente mandou para ele baixar. Agora, os próximos blocos, e vão aparecer duas mensagens como essa. A primeira vai ser do Earth Engine, e só tem que entrar no link, fazer login na sua conta do Earth Engine, que está vinculada também aonde você pôs os seus arquivos no Drive, a rede, os pesos da rede e o arquivo models. Faz login, permite, e ele vai gerar um código. Aí você pega esse código, cola e executa. Agora o mesmo para o Drive. E esse Drive, o login que você vai fazer aqui tem que ser a mesma conta. Faz o login de novo. Permitir. Copia o código. Cola. E executa. Esse procedimento aqui de montar o Drive é para que o seu Drive, a página principal lá do Drive, na verdade qualquer coisa dentro do seu Drive, esteja visível para o Google Colab. Então a gente vai conseguir acessar os arquivos que estão dentro do seu Drive pessoal.
que no caso a gente vai precisar acessar o modelo pré-treinado e o arquivo models, mas também a gente vai precisar acessar as imagens baixadas pelo Earth Engine, porque depois de mandar as tasks, as imagens são salvas no drive que você da conta que você vinculou o Earth Engine. Então, essa parte aqui é necessária. Essa parte aqui é opcional, essas bibliotecas, elas só preciso delas para uma imagem específica na hora de exibir os resultados, em que ela mostra um mapa e um marcador de onde um marcador com as coordenadas de onde está a imagem que está sendo exibida. Então é opcional, mas vamos rodar para que a gente dê para fazer a análise visual completa. Então, esperar só mais uns segundos. Ok. Agora essas mais bibliotecas. Esses dois blocos de código, eles são opcionais também. Eles são para gerar esse mapa interativo, que você pode navegar e também clicar. Se você clicar, ele vai gerar esses dois campos de latitude e longitude de onde você clicou. Isso vai ser útil para um tipo de execução que esse notebook permite. Esse tipo vai ser o seguinte: você informa uma latitude e uma longitude e no trecho de código em que a gente vai mandar as tasks para o Google Earth Engine, ele precisa do polígono da imagem que você quer baixar. E aí a gente monta esse polígono, adicionando esses valores nas coordenadas, para que essa imagem fique com 384 por 384. Esse tamanho fixo. Esse tamanho, no mundo real, tem cerca de um raio de 2 km. E para rodar dessa forma, o shapefile tem que estar marcado como false aqui. Então vamos rodar primeiro dessa forma primeiro. A segunda forma vai ser usando um shapefile, que você recebe já um polígono de qualquer tamanho, nesse caso. Por exemplo, você não vai ter que informar uma coordenada, o shapefile já vai conter todas as coordenadas do polígono que você quer. E aí, shapefile tem que estar marcado como true. Nós vamos fazer das duas formas, mas vamos primeiro rodar aqui sem o shapefile, porque vai ser mais rápido, pelo tamanho ser único. Então, vamos informar essa latitude e essa longitude. Esse daqui é a configuração de datas para mandar as tasks para o Earth Engine. E esses aqui são os intervalos que contêm as datas de cada uma das datas da série temporal, contém um pequeno intervalo. Ok, isso aqui não vai executar, como o shapefile está como false. Opa, não executei esse bloco. Um minutinho. Pronto. Ok. Essa parte aqui, nessa execução não vai entrar, porque a gente não precisa do shapefile. Vai ser só isso daqui, que a gente vai montar o nosso polígono, baseado nos valores de longitude e latitude que foram informados. E agora, temos dois campos aqui dentro desse bloco. A primeira é para mandar imagens do Sentinel-1, que é SAR, e o segundo campo é do Sentinel-2, que é multiespectral, só que nesse caso selecionando só as bandas do visível. Esses do Sentinel-1 são as imagens que a gente de fato precisa para rodar na rede, e é nele que ele vai gerar uma predição. Ele não vai usar o Sentinel-2 para nada.
A única coisa é que a gente pode usar o Sentinel-2 para análise visual. Porque nesse caso, nesse código, a gente vai baixar as imagens com as mesmas datas e podemos exibir junto para fazer uma análise visual, né, do resultado, vendo também em RGB. Mas nessa execução vamos só o necessário. A gente não vai baixar as imagens do RGB. Na próxima execução eu mostro, por uma questão de tempo. Então tá. Esse código aqui ele vai baixar a imagem exatamente da mesma forma que o outro código que a gente disponibilizou de baixar que a gente usou para baixar o dataset, que foi usado para treino da rede. E já vai dar esse padrão de nome, que envolve a latitude e longitude, o dia e esse S1 aqui para marcar que é do Sentinel-1. Mas essa estrutura aqui é arbitrária. Esse folder vai ser a pasta que vai ser criada dentro do seu Google Drive, que vai conter todas as imagens que você está baixando dessas tasks. Então vamos lá, para já ir baixando. Esses daqui são os nomes das imagens que eu dei. E beleza, as 5 tasks foram mandadas. A gente pode conferir aqui. 5. Nessa parte de tasks, as 5 tasks estão aqui, beleza. Agora a gente só tem que esperar elas terminarem. E quando elas terminarem, as imagens vão estar na pasta GEE. Tipo, Google atendi, dentro do meu Drive. Beleza. Enquanto baixa as imagens, vamos ver os blocos de baixo aqui. Tá. Esse bloco vai baixar bibliotecas que a gente precisa para visualizar as imagens, para normalizar coisas padrão, bibliotecas padrão. E aqui a gente está importando do meu Drive, né, como a gente montou, o arquivo models. E depois que a gente importar o arquivo models, a gente vai declarar o modelo aqui e importar os pesos, que está aqui no arquivo weights, dentro do Drive. Isso aqui tem que estar no mesmo caminho do lugar que você colocou esse arquivo antes de rodar esse notebook. No caso, se você colocar o arquivo naquela parte principal do Drive, se você não tiver nenhuma pasta que você coloca dentro dele, você acessa aquela parte principal com drive/my drive. E aí, se você tivesse uma pasta aqui, seria assim. Beleza. Essas aqui são funções para a gente normalizar. Essa função, além de normalizar, ela centraliza a média e o desvio padrão da imagem individual, considerando o dataset. Então, na verdade, ela centraliza a média e o desvio padrão do dataset, porque a gente informa a média e o desvio padrão do dataset, que é informado anteriormente aqui, que a gente já calculou, e a gente normaliza a imagem. Essa daqui não faz essa centralização da média e do desvio padrão. Essa função de sliding window eu não vou explicar agora, porque eu vou usar só na execução de shapefile. Como essa aqui não vai usar, a gente não precisa. Beleza, vamos executar esses blocos agora. Ok, já definimos a rede.
carregamos os pesos. Nesse caso, ao definir a rede, a gente tem que colocar o tamanho do input. No nosso caso, o tamanho do input vai ser sempre 384 por 384 por 10. 384 por 384 é o tamanho definido que a gente conseguiu somando esses valores no valor de longitude e latitude, que vai ser o valor central, né, do clique, ou simplesmente do valor que foi informado. E o valor, a imagem que vai ser retornada vai ter sempre esse tamanho de 384. Esse formato 384 por 384, a rede recebe e roda, é compatível. Esse foi um dos motivos da gente colocar esse tamanho. 10 é o número de canais, porque cada imagem tem 2 canais do SAR, e são 5 imagens, né, da série temporal. E é basicamente isso. E depois de declarar o modelo, a gente carregou os pesos. Tá, a gente vai entrar nessa parte. Essa parte aqui está lendo as imagens que você baixou do Drive, que está nessa pasta, GEE. Está fazendo alguns tratamentos que vai ser necessário, é preciso usar o GDAL para abrir essas imagens e deixando já no formato certinho para a rede ler. E a gente vai ter que também dar um resize. Nesse caso, o resize vai ser de 384, porque o tamanho é fixo. E a gente precisa fazer isso porque o Google Earth Engine ele pode dar, às vezes, alguma diferença de um pixel ou outro. Tipo, poderia ser 383 ou um a mais, e isso daria erro. Então, a gente dá um resize por precaução. Depois de normalizar todas as imagens individualmente, a gente concatena elas e forma, finalmente, a imagem de 384 por 384 por 10. Porque concatenamos os canais na dimensão dos canais. Então, a gente tem agora 10 canais. A gente expandiu a dimensão 0, porque essa é a dimensão que fica o batch. Como o nosso batch vai ser só um, é irrelevante, mas é preciso ter essa dimensão para mandar para a rede. Então tá, a gente não vai entrar aqui, vai ser no else. E desculpa. E agora a gente vai mandar data passando para a rede com um tamanho com batch size de 1. E o retorno disso vai ser a predição. A predição é um mapa de probabilidade que vai de 0 a 1. Então, a gente não tem um mapa de probabilidade. Essa imagem não é binária. Ela vai ser um mapa de probabilidade. E aí, a gente coloca aqui predbin, no caso que vai ser a predição binária, que vai ser, no caso, a nossa máscara final. De todo lugar, um pred, que é o nosso mapa de probabilidade, que for maior que 0,5, a gente coloca 1, se não 0. Beleza. Então, vamos executar isso daqui. Lembrando de colocar o ambiente de execução do acelerador como GPU, para esse processo aqui ser mais rápido. Aqui o formato do dado está certinho. Beleza. Essa parte do código aqui, desse último bloco, que vai até aqui, é a parte que eu disse que é opcional. Ela é a parte do mapa que eu comentei. Mas, como a gente baixou as bibliotecas, a gente pode executar isso daqui. Opa, eu esqueci de mostrar as outras coisas aqui. Tá, isso daqui é a parte que vai da visualização do mapa. Isso daqui é a de predição. Como a gente salvou em variáveis diferentes, a gente vai plotar tanto a imagem da predição do mapa de probabilidade quanto a binária.
Depois a gente vai visualizar todas as imagens da série temporal no SAR. E só que como ela tem 2 canais, a gente vai escolher só um. A gente vai escolher só o primeiro para visualizar, porque a gente não consegue visualizar com 2 canais. E aí ela vai ficar com pseudo cor, indo de azul, de amarelo a roxo, se eu não me engano. Aqui as datas correspondentes a cada uma. E a gente não vai mostrar o RGB, porque a gente não baixou as imagens. Esse aqui é o mapa que eu falei. Essa coordenada ela foi tirada dessa região aqui. Essa daqui é a predição, que é o mapa de probabilidade, indo de 0 a 1. Isso daqui é ela binarizada, com threshold de 0,5. E aqui é a série temporal. Então, essa daqui dá para perceber que essa região aqui é onde teve o desmatamento. Que aconteceu, deve ter começado por aqui. É isso. Essa daqui foi a execução com a coordenada, né? Mas ela é mais uma execução de teste. Foi a primeira que a gente fez só para, como se diz, testar todo o pipeline. Ela é melhor para fazer essa visualização clara. Agora, nós vamos fazer tudo isso de novo, só que usando um shapefile. E aí, nesse caso aqui, essas informações aqui vão ser irrelevantes, mas não precisa comentar elas não. Então, beleza, vamos executar de novo os blocos. E nesse caso, a gente precisa baixar essa biblioteca shapefile. E aqui, o shapefile que eu vou usar vai ser o do próprio mapa biomas. Porque a gente sabe que vai ter desmatamento para a gente poder ver, senão a gente poderia encontrar uma região que não tem muito facilmente e não conseguir ver nada, né? Então vamos ver aqui um lugar que tem desmatamento. Beleza. Estou pegando esse polígono do arquivo shapefile, que é o arquivo que a gente baixou na plataforma do MapBiomas, e no polígono aqui já vai ser o próprio polígono do shapefile. A gente não vai precisar montar aqui. Mas como é o próprio polígono, esse polígono vai ter o tamanho que tiver. Então ele não vai ter um tamanho fixo. Então beleza, a próxima parte é exatamente igual, mas agora vamos baixar o RGB também. Vamos comentar isso daqui. Beleza, a gente está baixando só 3 bandas, que são o RGB visível, né? Para ficar mais rápido. E então, vamos executar. Agora vai demorar um pouquinho mais por causa do RGB. Que vão ser 5 imagens a mais, imagens com três canais, né? Ao invés de 2. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui uma função que a gente vai ter que usar, que é a função sliding window. Quando o tamanho é variável, não é garantia que a gente vai encontrar um tamanho que a rede aceite, por causa de especificidades da arquitetura, em que não é exatamente... não é que as dimensões precisam ser potência de 2, mas elas precisam que depois de 4 ou 3 divisões, elas fiquem do mesmo tamanho, não dê a divisão seja sempre inteira, não dê decimal. Porque senão vai arredondar errado e o tamanho vai ficar diferente. Então, a função sliding window, que eu já descrevi ela no código de avaliar a rede, ela simplesmente vai receber a imagem e, definido um tamanho de patch e um tamanho de stride, ou seja, o tamanho de patch vai ser
o tamanho do corte que você vai dar, que no nosso caso vai ser 32 por 32, que é o tamanho que a gente usou para treinar a rede, então melhor ainda. E o stride é o quanto que você vai andar com esse patch. Então, por exemplo, a gente vai ter a imagem e vamos começar com um crop aqui no cantinho, de 32 por 32. Definido o stride, que no nosso caso vai ser 8, de 8 em 8 pixels a gente pega a próxima janela, por isso janela deslizante, a gente pega a próxima janela, depois a próxima janela, depois de 8 pixels, até percorrer a imagem toda. Para cada crop que a gente faz, essa imagem de 32 por 32 para a rede, aqui é o patch de tamanho 32 por 32, a gente manda esse patch para a rede, a gente faz isso para todos os crops e as regiões que tem interseção, ou seja, porque você andou 8 pixels, vai ter ali uma interseção de 24, né? Desses 24 pixels, a gente vai pegar a média das duas predições. Então, todo lugar que tiver essa interseção, o valor final vai ser a média de todas as imagens que fizeram interseção naquele lugar. E aí, no final, a gente vai ter uma predição final do mesmo tamanho da imagem. Então, beleza. Agora a gente já deve ter baixado as imagens. Vamos executar os próximos blocos. Aqui. Nesse caso, como o shapefile tem um tamanho diferente para cada shapefile, o resize, para contornar aquele problema do Google Earth Engine, às vezes retornar uma imagem de tamanho ligeiramente menor ou maior, ao invés de definir um valor específico aqui, a gente sempre dá o resize de uma das imagens da série temporal. No caso aqui eu coloquei da primeira imagem, que aí ele vai pegar, caso ela tenha ficado com um tamanho diferente, todas as outras vão ficar com o mesmo tamanho, pelo menos. Então, beleza, mesma coisa, concatena, e aí nesse caso a gente vai ficar com 10 canais da mesma forma, só que com o tamanho específico do polígono do shapefile. Aqui a nossa predição vai ser o que vai retornar a nossa função sliding window, porque, como eu já disse, a gente vai precisar usar ela porque o tamanho é variável. E a gente define aqui o tamanho da janela de 32 pixels, por isso a imagem que você baixou do Google Drive tem que ter pelo menos 32 pixels e o stride de 8. Essa parte aqui vai demorar um pouquinho mais, porque a gente está gerando vários crops de uma imagem da imagem, né? Não vai ser mais só uma imagem sendo mandada para a rede, vai ser muitos crops. E a imagem do polígono que a gente informou vai ter tamanho de 380 pixels por 454 e 10 é o valor é o número de canais. Agora é só esperar essa parte. Enquanto isso eu vou tirar essa parte aqui, porque a gente quer ver o RGB. Agora esperar. Lembrando que qualquer parte desse notebook pode ser modificada. Por exemplo, a gente fez desses dois tipos de execução. O primeiro foi só um teste e o segundo, para receber um shapefile e gerar uma predição.
mas para o propósito de mostrar o pipeline. Então, tudo isso aqui pode ser modificado, pode ser feito inclusive dentro do Colab ou numa infraestrutura separada, e qualquer parte aqui é possível fazer a modificação. Por exemplo, se a rede for retreinada com outro tamanho, esse tamanho aqui pode ser alterado e dar um stride menor ou maior. Qualquer coisa aqui pode ser feita. Ou alterar esse threshold aqui. Mas esse daqui é o padrão que a gente usou no nosso treino e na nossa avaliação. Agora vamos exibir os resultados. Da mesma forma, a diferença é que agora vai ter o RGB. Opa, descomentei uma coisa aqui. Pronto. Então tá, que a gente vai ter novamente o lugar em que foi com as coordenadas no caso aqui do shapefile, o polígono vai estar aqui, a predição já binarizada, o mapa de probabilidade, a série temporal no SAR e a mesma série temporal com o RGB. Esse daqui ficou claro porque o desmatamento aconteceu dentro desse intervalo de data, mas pode ser problemático. Inclusive, a intenção do projeto de lidar com imagens SAR é justamente para contornar isso, né? Porque, principalmente nesse intervalo de data, tá vendo? Janeiro, é muito difícil pegar uma imagem limpa, sem qualquer tipo de nuvem, o que atrapalha completamente a visão. Mas nesse intervalo aqui, as imagens ficaram beleza e da gente dá para ver claramente o desmatamento acontecendo, né? Vendo? E dá até para ver essas duas áreas aqui, que quando o desmatamento aconteceu, eles já estavam sem árvores, são justamente essas entradas aqui, que ele não marcou como desmatamento.